um pastor muito amigo meu, e ele foi que apresentou o Gabriel. Hoje ele é presidente da nossa igreja. Eu estava numa reunião agora, ele falou assim: Carlos Alberto, quando for para ordenar o Gabriel, quando ele for ordenado pastor, eu quero fazer a ordenação. Ótimo. Então é um privilégio muito grande nós passarmos por esses privilégios, por esses deveres diante de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 13 de Mateus. Mateus, capítulo 13. Verso 1. Falaremos nesta noite sobre o retrato do coração do homem. O coração do homem visto por Deus. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniram-se a ele grandes multidões. De modo que ele entrou num barco e se assentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, mas não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Outra caiu sobre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30 por um. Verso 18. Ouvi, pois, voz da parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes de pouca duração, sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra, a entende e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai querido, amado, Senhor e Salvador, respeitosamente eu me inclino diante de Ti nesta noite, não sozinho, mas com muitos irmãos, filhos Teus. Nos aproximamos de Ti, Senhor, com firmeza, com segurança, com fé, nada duvidando. Estamos diante de Ti, Senhor, para ouvirmos
ouvidos à tua palavra e queremos, Deus amado, trabalhar a terra do nosso coração de tal forma que a nossa terra venha a ser nesta noite uma terra boa, uma terra, Deus amado, fértil, uma terra que possa abrigar a semente maravilhosa da tua palavra, esta semente tão vigorosa, tão fértil, e que nós possamos deixar penetrar e nada possa atrapalhar este desenvolvimento desta semente, de tal forma que venhamos, Deus amado, a dar fruto. Pai, nós queremos ser árvores frutíferas, e quando a tua semente, que a tua palavra caiu no nosso coração e ela vier a frutificar, Deus amado, que seja 100 por 1, que seja 60 por 1, que seja 30 por 1, mas que haja fruto na nossa vida, verdadeiramente, por causa da sinceridade da verdade da tua palavra e da sinceridade da verdade do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, o coração do homem, que é a interioridade, que é o seu ser, as suas profundezas, que envolve desejo, que envolve alma, que envolve genética, que envolve todos os âmbitos conhecidos e desconhecidos. O coração, na verdade, simboliza tudo que é interior ao ser humano. Este coração, essa interioridade humana, ela não pode ser vista pela ciência. A ciência chega perto, a ciência faz exames, compreende reações, faz conjecturas, mas o ser humano não pode ver o coração, o que está mesmo nas entranhas do homem, nas profundezas do ser, no subconsciente, na sua interioridade. Mas Deus vê. Este que é o nosso juiz, este é o que pesa as nossas ações, pelas motivações interiores. Ele tem a percepção exata. Por isso viemos sempre à casa do Senhor, para termos uma interação de dois conhecimentos. Primeiro, o conhecimento de Deus, sem o qual não temos capacidade de interiorizar, de nos conhecer. Segundo, o conhecimento de nós mesmos. Então, todo homem, para se conhecer, na verdade, ele precisa passar pelo espelho, pela luneta, pelo microscópio da palavra de Deus. E quando vamos tratar desse assunto e vamos nas Escrituras saber o que Deus vê dentro da nossa interioridade, é bem verdade que somos muito generosos conosco e muito maldosos com o nosso próximo, temos um rigor com o nosso semelhante, mas somos muito benéficos conosco mesmo. A Bíblia fala da enganosidade do nosso coração. Isso é retratado por uma profecia através de Jeremias. E Jeremias falando que Deus fala, profetizando, falando a palavra de Deus, ele diz, Deus falando apenas como instrumento, ele diz: enganoso é o coração. Em outra tradução diz assim: falso como ninguém. Falso como ninguém. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Nós vamos nos conhecendo melhor nesta noite. E desesperadamente corrupto. Outra tradução: incorrigível. E a pergunta aqui: quem o conhecerá? Quem pode conhecer
o seu próprio coração. E quem pode conhecer o coração do outro? Aqui a palavra de Deus nos diz: eu, o Senhor, eu, aquele que governa e administra e pede conta de todas as coisas, o Senhor, eu, o Senhor, esquadrinha o coração, provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. O que Deus está dizendo é que tudo começa do coração, e é do coração que procedem todas as maldades, as malignidades, os desvios. Ninguém consegue entender o próprio coração. Ninguém pode mudar o próprio coração. O homem que depois que pecou, ele vive debaixo do peso do pecado, e o pecado ele vai oprimindo de tal forma que escraviza o homem por inteiro, nas suas emoções, no seu intelecto. Queridos, Deus, só Deus, pode revelar as coisas escondidas que estão dentro do nosso coração. É tão interessante isso. Paulo dizendo sobre o coração, ele fala que Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas, isto é, da interioridade do homem, e também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o seu louvor. Em Romanos ele diz, Romanos 8, 27, que Deus examina os corações. Em Tessalonicenses ele diz que Deus prova os corações. O grande reformador Calvino, ele disse que nós somos, na vida toda, parte descrentes, e precisamos constantemente, Calvino disse, ouvir as promessas de Deus, para que possamos durante a vida e durante a caminhada rejeitar as dúvidas e os temores que nos são naturais. Nós precisamos estar constantemente ouvindo esta palavra, constantemente tendo contato com esta palavra, para que o nosso coração vá sendo corrigido por causa da sua facilidade ao erro, por causa dos seus desvios. Então esse texto aqui que lemos é um texto sobremodo interessante, e quem é amante da natureza, como Jesus, que apreciava muito as coisas que foram criadas por Ele mesmo, então ele está aqui num lugar maravilhoso, junto ao mar de Genezaré, e ele sai da sua casa e se assenta ali no lugar e começa a observar aquela paisagem maravilhosa daquele mar. Há uma planície ali muito grande, planície de Genezaré, e Jesus está ali naquele local magnífico, observando, olhando, e naquele lugar há uma diversidade de solos, exatamente ali naquele lugar há uma diversidade. E ele está ali olhando, e vem a multidão. A multidão vem para estar com ele, e ele então sobe num barco e começa a falar parábolas. Jesus foi principalmente um contador de histórias, ele contou muitas histórias. E ele falava parábolas, histórias até de difícil compreensão. Até os discípulos, eu não li aqui, aí os discípulos perguntavam a ele, mas por que, Senhor? Ele diz, olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a estes não. Eu não entendo muito isso, mas o que me sobra de conhecimento é o entendimento que Deus abriu para quem queria ouvir de fato.
se revelou para quem quisesse realmente desejasse, mas para aquele que tivesse qualquer dificuldade no coração e outra motivação interior, não conseguia entender as coisas que Jesus dizia, principalmente as parábolas que ele contava. E ele foi abrindo parábolas e assim foi falando e ministrando e trazendo a palavra de Deus sempre e frequentemente. Eu fiz uma observação aqui, anotei algumas coisas sobre este texto, porque ele fala algo muito interessante, até foi cantado aqui e foi dada uma palavra pela pastora Ilma sobre semeadura. Ela nem sabia o que eu ia falar, mas aqui o texto está dizendo, Jesus contando uma parábola do semeador. Ele está dizendo: o semeador saiu a semear. Esta palavra é muito forte, porque ela nos mostra um start, um levantamento de Jesus, que no seu período de 3 anos e meio plantou, isto é, falou, semeou. 3 anos e meio ele passou semeando. E ele conta aqui, ele faz de uma parábola, na verdade, um resumo, de tudo aquilo que haveria de acontecer com as sementes que ele haveria de jogar. Eu fiquei pensando sobre isso, orando sobre isso, nesta manhã, nesta tarde, e fiquei tentando imaginar Jesus quando falava isso, para aquelas multidões, grandes multidões. Quantas milhares daquelas pessoas se retratam exatamente nesta parábola, e como que a semente seria desmerecida, seria rejeitada, haveria um processo muito grande. Eu comecei a lembrar dos meus conhecimentos de relacionamento e das pessoas que andamos juntos. Comecei a lembrar das semeaduras que foram semeadas, e Jesus, a partir do momento que ele semeou, houve uma multiplicação tão grande, muitos semeadores também saíram a semear, e ele vai contar aqui sobre tipos de solos, usando a natureza e usando o exemplo da agricultura para simbolizar o nosso coração. Eu gostaria que você, nesta noite, deixasse para lá, rejeitasse toda distração, procurasse não se levantar e procurasse deixar a palavra de Deus penetrar no seu coração, para que façamos agora um exame profundo espiritual, para sabermos que coração é o nosso e até onde ele vai segurar esta semente. Que coração é o teu diante desta palavra tão interessante, tão importante, que ele foi falando? Ele disse que o semeador saiu a semear, e ele vai jogando a semente. Foi jogando a semente. Eles semeavam assim naquela época, havia tipo um bornal assim, tipo de feito de pano, e ali a semente, e o semeador saía semeando, e os campos não tinham essas divisões como nós temos. Poucos eram os campos que eram divididos com muros de pedra, mas cada um tinha a sua parte, o seu campo. Então, quando havia no meio do campo aqueles caminhos, eu não sei como a gente pode dizer hoje, aquelas trilhas do meio do campo, pisada ali pelo chão, e quando o semeador ia jogando as sementes, ia semeando, a semente caía não só no lugar que foi arado, mas caía também naquela terra batida.
E ele diz, Jesus chama aqui, à beira do caminho. E Jesus fala que aquelas sementes que caíam ali à beira do caminho, vinham as aves do céu, dos seus bandos, e ali procuravam aquele lugar e viam daquelas sementes, comiam aquelas sementes, daqueles atalhos, à beira dos campos, onde eram plantadas as sementes também eram encontradas ali. Jesus conta também que uma parte das sementes caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Jesus diz, olha, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Esse solo rochoso, de onde a terra não é profunda, Jesus disse que o sol nasce, a terra tem pouca não tem, ela fica úmida por causa do sereno à noite, mas ela tem pouca umidade e aí por baixo o terreno é pedregoso. Então quando o sol nasce, ele fertiliza, na verdade, aquelas sementes, mas o grau de descompasso é muito grande, porque da mesma forma que o sol trabalha com aquela semente, a pedra esquentando, ela vem a queimar, a destruir aquela semente, aquela espécie de cereal, todas aquelas coisas que eram plantadas naquele momento. O calor da semente fazia brotar depressa, mas da mesma condição proporcionava que fosse queimada. Outra parte diz, ela caiu em lugares espinhosos. O semeador jogando a semente, ele ia jogando, e tinha lugares, principalmente nos cantos dos morros, dos montes, haviam espinhos, e as sementes também caíam ali, logo nasciam e cresciam, mas os espinhos, que eram maiores, mais vigorosos, eles sufocavam aquela plantinha. Ela crescia um pouquinho, sufocavam aquela plantinha, e ela então morria. Outra parte caiu numa boa terra, e diz que Jesus deu fruto. Deu muito fruto. A terra era fértil, sem rochas, sem espinhos, e nasceu, e cresceu, e deu fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E nós estou dando um relato rápido daquilo que Jesus falou, e agora nós vamos, conforme lemos o texto, a partir do verso 19, traduzir aquilo que Jesus contou. Então aqui vai falar, na verdade, está falando do meu coração e do seu coração. Fala comigo, Jesus está falando, Jesus está fazendo o retrato do coração do homem. No verso 19, o primeiro tipo, aquele terra pisada, à beira do caminho, terra pisada, é o coração duro. Note bem que esse coração duro, não está Jesus se referindo àquele que não ouve, mas ele está se referindo àquele que ouve. E Jesus está dizendo, olha, aquele que ouve a palavra do reino e não entende, ouve, mas não consegue discernir, fica confuso, não penetra na sua interioridade, não entende por quê? Por muitos motivos. Porque não quer entender, porque seu coração não está ali, porque tem outras preocupações, porque não prioriza as coisas de Deus, porque não tem interesse nas
coisas, há vários motivos, não tem capacidade de concentração, não dá valor, está acostumado a ouvir pelo ouvido e sair pelo outro, é inconsequente, é o coração duro. Diz a palavra, quando a pessoa não entende a palavra, olha que coisa impressionante, Jesus fala, é Jesus falando, se semeia a palavra, e a pessoa não entende a palavra, Jesus diz, vem o maligno. Olha que coisa tremenda, o maligno vem. O que ele faz? Jesus diz, arrebata a palavra. Arrebatar significa retirar com violência. Tira a palavra daquela pessoa, tira a palavra que foi semeado no coração. Não entende, não tem compreensão espiritual, então o diabo vem, tira esta palavra. Eles é tão sério isso, é com tanto temor que nós falamos isso. A Bíblia conta muitos ouvintes da palavra, mas um deles é realmente assustador. Um grande homem de Deus chamado Paulo, ele está sendo julgado. No capítulo 26 de Atos, ele conta isso. E ele está sendo julgado, e ele começa a contar algo. Então ouça isso. Olha como é interessante. Quem está ouvindo é um povo incrédulo. Então ele está dizendo, olha, Jesus, aquele que morreu, foi crucificado, me apareceu no caminho, ele falou comigo, ele ressuscitou. Que loucura. Aquelas pessoas estavam ouvindo o que Paulo estava falando, de repente o governador Festo se levanta e diz, Paulo, você está delirando, você está louco, Paulo. Muitas letras te fazem delirar. Você é um louco, Paulo. Aí Paulo fala para ele, eu não sou louco, eu não estou delirando. Coração pederneiro, coração rochoso. Outro tipo de coração que é apresentado aqui pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o coração rochoso. Fala aqui no verso 20: a semente cai nos lugares pedregosos ou pedregosos. Este que ouve a palavra é aquela pessoa que ouve a palavra a primeira vez, logo recebe a palavra com alegria, e diz aqui o texto, mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, e sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e tropeça. Recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Quando eu me converti, eu já disse isso, eu percebi a enorme dificuldade que eu teria de servir a Deus, que eu percebi que eu não tinha raiz em mim mesmo. Eu fiz um trabalho imenso na minha vida de mexer na terra do meu coração. Eu não poupei esforços de oração, de jejum, de leitura da palavra, para que meu coração se tornasse uma boa terra. Aqui, queridos, tem muita gente assim. Note aqui, eu lhe pergunto, você é de pouca duração? Se você tem dificuldade de se manter na fé, e se vier a perseguição, coisas injustas, hein? Se você for injustiçado, for enganado, e se você se encontrar com algo que te escandaliza, como que você faz? Aonde está
por causa da palavra, vêm as angústias e as perseguições. E diz a Bíblia que esse coração é um coração rochoso, que quando vem as angústias e as perseguições, ele logo se escandaliza, tropeça e deixa a palavra. A questão da palavra semeada nesse coração é muito séria, porque Satanás vai tentar te comprar. Satanás vai tentar te comprar. E a moeda que Satanás usa é as coisas deste mundo. Vai tentar com dinheiro, para que a tua arrogância, a tua soberba se desperte. Vai tentar de muitas formas, através dos vícios, através do sexo. Ele vai te perseguir, para que você se escandalize. É muito interessante essa questão de escandalizar, que significa tropeçar. Nós temos uma dificuldade imensa na igreja de Jesus, é o seguinte: a pessoa, ela começa a se ver fragilizada, ela tropeça e ela joga a culpa para uma outra pessoa, ela transfere. Queridos, esse coração rochoso, eu lhe pergunto, como está o seu coração? Em 1980 eu estava trabalhando numa casa recuperando viciados em drogas. 1980. Passei 79 e 80 trabalhando nesta casa. E nós trabalhamos com um moço da alta sociedade ali, tinha muitos recuperando, mas um deles de Goiânia, um moço muito educado e viciado em cocaína. E ali ele teve uma experiência de libertação, uma coisa maravilhosa. Nós estávamos orando ali junto com ele, e aquela turminha ali buscando a Deus, e de repente ele foi batizado no Espírito Santo, começou a orar em línguas. Passou alguns meses ali buscando a Deus e provando desse sabor maravilhoso que o Espírito traz, aliviando, trazendo alegria, trazendo paz. Um dia ele me chegou para mim e falou: pastor, meu Carlos Alberto, eu quero ir embora. Você quer ir embora por quê, filho? Eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui, mas não terminou o seu tempo, você precisa terminar o seu tempo. Ele falou: não, eu quero ser muito sincero com o senhor. Eu provei tudo isso aqui. Eu sei que é verdade. Nunca imaginava que as coisas de Deus eram tão reais, tão verdadeiras. Eu provei de Deus. Eu tive uma experiência com o batismo com o Espírito Santo. Eu provei de tudo isso. Só que simplesmente eu não quero. Eu amo a minha vida regressa. Eu amo. Eu até achei tão interessante, tão sincero. Eu amo. Eu estou consciente daquilo. Queridos, eu não insisti nem um segundo com ele mais, depois que ele falou aquilo. Eu falei: pega as tuas coisas e vai embora. Você já escolheu o teu caminho. Não falo mais nada com você. E ele foi embora. E deve estar morto há muito tempo. Coração rochoso. Há outro tipo de coração aqui, que é o coração cheio de espinhos, que diz o verso 22. E diz aqui: e todo o que é semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olhe bem, ouve a palavra, cuidados deste mundo. O que é cuidados deste mundo? A grande valorização deste mundo. Queridos, o Evangelho, ele é um Evangelho que te leva a viver uma vida digna, de caráter, de trabalho e de luta. Mas o Evangelho não foca a nossa vida nesta terra,
porque essa terra, ela tem cuidados e ela tem situações que nos levam a sermos sufocados para as coisas de Deus. Uma pessoa que não está conseguindo se desvincular do curso normal deste mundo, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de ir à igreja, nunca chega no horário certo. Pessoas assim estão demonstrando estarem sufocadas com os cuidados deste mundo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar disto. Isto vai sufocando a palavra. É isso que Jesus disse. Outra situação que Jesus fala do coração cheio de espinhos é a sedução das riquezas. Queridos, a Bíblia diz que aquela pessoa que se empenha em ser rico, insurge-se, vai contra a verdadeira sabedoria. Aquela loucura para ser rico. Essa não é a ideia. A ideia de ser rico é a ideia de você ser cheio do Espírito Santo. E a ideia de você ser rico é você viver na sua vida o chamado que Deus te deu, e você poder viver com alegria, com paz. De repente, há algumas pessoas que realmente são chamadas para ser rico, mas é para trabalhar mais, para servir mais, para ajudar mais, para fazer as coisas na sua área, que são chamadas para manter a casa de Deus. Queridos, mas a riqueza sufoca a palavra. Eu conheço isso. Eu sei o que eu estou te falando. É difícil servir a Deus e servir as riquezas. Muito difícil. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Então a riqueza, ela produz uma autossuficiência. A riqueza, ela produz, na verdade, situações que impedem a palavra. Desde que cheguei aqui, na célula que eu assumia, onde estava, eu trabalhei com várias pessoas ricas, até milionárias. Muitas delas poderiam estar aqui, não estão. Muitas delas eu poderia continuar trabalhando do mesmo jeito que eu estava trabalhando, mas eu disse a elas, a todos: vamos para a igreja. Não precisa dizer não, vamos ficar na nossa casa mesmo. Então fica você. A riqueza, queridos, ela é um instrumento poderoso e de grande utilidade, mas é muito perigosa. E a riqueza, ela sufoca a palavra. Os espinhos vão sufocando a palavra. Amar o mundo. A Bíblia conta a história de um homem chamado Demas. Vou dar alguns traços apenas, que foi um discípulo de Paulo. Em Colossenses, Paulo escrevendo a carta, ele diz assim: saudai-vos a Lucas, o médico amado, e a Demas. Quando ele escreve aos Filipenses, Paulo escreve dizendo assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. Ele chama Demas de companheiro. E em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, Paulo escrevendo, diz assim: Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Demas me abandonou, não resistiu. Queridos, nós estamos vivendo um tempo
que temos que aprender a fincar raízes, fundamentar a nossa vida, sair deste auê, dessas situações que trazem muita aparência e pouca estabilidade espiritual. Nós temos que transformar o nosso coração num coração que seja de boa terra. Fala comigo, em nome de Jesus. Eu quero que o meu coração seja um coração de boa terra. Queridos, não há meio coração. Não há coração pedregoso, há o coração rochoso, há o coração cheio de espinhos e há a boa terra. Ou se é boa terra ou não se é boa terra. Ou se é de Jesus ou não se é de Jesus. Eu estava olhando uma inferência quando estava observando aquele versículo do enganoso é o coração do homem, e a inferência que a pessoa, que a literatura estava me dando é Mateus 7:21. Alguém aqui pode ler Mateus 7:21? Bem alto, Mateus 7:21. Vamos ver se é esse texto mesmo, não me falha a memória. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Olha que coisa séria. Fala do engano do coração e fala nem todo. Aí passou por esse versículo, eu fui lá em Mateus. Senhor, 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 entrará no reino de Deus. Boa terra. Boa terra, querido, é o coração fértil. É o coração disponível, é o coração aberto, é o coração que tirou a rocha, que tirou as pedras, é o coração que jogou fora, carpiu aqueles espinhos, é aquela boa terra que ouve a palavra, deixa a palavra penetrar no coração, entende a palavra. Queridos, essa palavra para ser entendida, e o entendimento dessa palavra tem que estar acionado à seguinte visão. Ela não é só para agora, ela não é só para este momento. Esta palavra é para ser semeada no teu coração. Você tem que praticar esta palavra. Você vai, na verdade, dar fruto, e o teu coração vai crescer, você vai se desenvolver, mas isto denota tempo. Não são uma coisa de uma hora para outra. Queridos, não é coisa, vida cristã não é coisa para 1 ano, nem para 2 anos, nem para 3 anos, é para a vida toda. Fala para o seu irmão, é para a vida toda. Aleluia. E você vai dar fruto. Queridos, vamos dar fruto. Quando a gente olha para trás, que coisa impressionante é dar fruto. O que você entende de dar fruto? É amontoar riquezas. Dar fruto é ser uma pessoa que causa benefícios. Dar fruto é ser uma pessoa que tem uma vida abençoada. Em todas as áreas da sua vida, a bênção de Deus está presente, equilibrada, com ações de graça. As coisas acontecem automaticamente. Tem as lutas, pastor, tem as lutas. Tem dificuldade financeira? Tem dificuldade financeira. Mas Deus vai nos dando vitória em todas as áreas. A gente fica muito contristado com o problema, principalmente quando é com a gente. Esse sábado eu fui dar uma voltinha com a minha esposa. Nós estávamos andando em determinado lugar e eu vi um menino de mais ou menos 15 anos no carrinho, esses carrinhos de bebê mesmo, atrofiado,
virado, todo abobado. Eu falei para minha mulher, isso que é problema. Isso aí é problema. Queridos, o nosso coração precisa estar disponível. E a palavra que Deus me dá para concluir esta ministração é exatamente esta. Deus falando, filho meu, filho meu, filho meu, filha minha, me dá o teu coração. O coração do homem, quando pertence a ele, é uma tragédia. O segredo está exatamente isso. Dá o teu coração. Quando você entrega o seu coração a Deus, eu não estou falando a pastor, eu estou falando a Deus. Você entrega o teu coração a Deus devidamente. Você vai participar de igreja, você vai estar envolvido em lugares sérios, você vai estar envolvido na obra dele, mas o teu coração está guardado em Deus. Você entregou o seu coração a Deus, não há decepção, não há escândalo, não há nada que possa te impedir. Você vai caminhar, vai saltar todos os obstáculos, vai andar com Deus e teu coração não se contaminará. Diz aqui o texto: filho meu, dá-me o teu coração. E a ideia simultânea é essa: e alegrem-se os teus olhos dos meus caminhos. O que Deus está falando? Se você me der o teu coração, se você me der o teu coração, os teus olhos vão ser. Se você me der o teu coração, a tua visão vai ser ampliada. Aleluia! Você vai ter olhos de alegria. Você vai ver as coisas em outros prismas. Você vai viver uma vida de alegria. Aleluia! Meu Pai. Eu tenho que falar para vocês repetirem? Como é que faz? Aleluia! Fala aleluia! Como é que faz com vocês, irmãos? Quantos estão aqui? Levante a sua mão. Aleluia! Meu Deus! Os olhos vão se encher de alegria. Você vai ver coisas, queridos. Quando um homem ele é totalmente envolvido no trabalho, só na parte manual das coisas, ele tem uma visão. Quando o homem ele entra no campo da intelectualidade, ele começa a estudar, a se desenvolver, ele também tem uma outra visão. Ele tem um outro colorido. Ele consegue viajar na leitura, ele consegue pensar, ele consegue até preencher a sua solidão. Mas quando um homem, eu estou falando homem ou mulher, penetra nas coisas de Deus e mastiga a palavra de Deus, aí se abre o portal da eternidade. Aí se abre o portal da eternidade. Aí a pessoa tem a visão do eterno. Aí as coisas mudam. Queridos, a herança que nós temos em Cristo Jesus é soberanamente grande, alta, poderosa. Ter Jesus em primeiro lugar, entregar o coração a Ele, é ter um tesouro no céu. Pastor, mas o tesouro está no céu, eu quero aqui na terra. Bobinho, você não sabe o que você está falando. Tesouro no céu é ter tesouro enquanto você vive. Você vai sacando aquilo, Deus vai lhe dando, Deus vai te sustentando, Deus vai te mantendo, Deus vai te capacitando, Deus vai lhe dando vitória. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Então o que Deus está nos falando? Me dá o teu coração. Você tem facilidade de dar o coração? Eu tenho muita dificuldade.
vou dar no meu coração assim, qualquer coisa não. Mas eu dei meu coração para Jesus. Quantos aqui entregaram o coração para Jesus, de verdade? Aleluia. Deus então vê o coração. Deus vê o coração. E isto é que eu quero deixar para o seu ser. Seja uma pessoa quebrantável. Não vá correr atrás de caminhos que só destruíram a tua família, destruíram a sua vida, destruíram a humanidade. Procure Deus e deixe essa palavra penetrar profundamente no seu coração. Abaixe a sua cabeça. Como está o teu coração? Deus prova o teu coração. O que você quer da sua vida? Por que você está aqui nesta noite? Deixa teu coração se quebrantar na presença de Deus. Ele quer renovar o teu entendimento. É isso que o semeador saiu a semear. Espírito de Deus. Socorro via maré canto solovriche. Que os teus anjos começam a andar. Eu sei que começam. Que a unção do teu Espírito, eu te invoco, a unção do Espírito de Deus caia sobre nós nesta noite. Nós não queremos mais viver como vivíamos no passado. Nós não queremos mais viver segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade deste mundo. Nós estamos passando, Senhor, por uma prova, eu sei. Nós queremos te confessar. Tu és o Senhor da nossa vida. O que for necessário fazer, faremos. Primeiro, Senhor. Primeiro, o Senhor. Recanta la vassoura e xere de alabança. Comece a orar. Quebrante o seu coração primeiro, Senhor. Revia la vassoura e xere de andala marava cansa se cholovria na bastante. Queridos, olha para mim, eu quero fazer uma oração antes, mas olha para mim, eu tenho um peso no meu coração. Eu estava nessa semana, minha esposa me mostrou um vídeo de uma cantora que prega também, não sei se é Mara Lima Mara, Fernanda Brum, tem nada a ver com Mara Lima. E ela falou uma coisa tão interessante, a gente percebia que ela estava falando do Espírito, e ela estava pregando numa igreja, me parece que era uma Assembleia de Deus muito grande. Jesus falou com ela que, nas minhas palavras, que Satanás está roubando o entendimento dos filhos de Deus sobre a sua vida, e que ele está voltando mesmo. E Deus falou com ela uma coisa muito forte.
mais da metade dos que estão aqui não sobem. Não sobem. Nós estamos tratando de eternidade. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu conheço um pouco de iniquidade, já vivi na iniquidade. Eu conheço um pouco da caminhada cristã, desde 79 para cá, que sirvo a Deus em tempo integral na obra de Deus. A multiplicação da iniquidade é muito grande. Hoje é assustador para mim ouvir coisas que seria uma loucura eu saber disso antes. Multiplicação não é soma, é multiplicação. As coisas chegaram a um nível que se multiplicar, imagina, em 10 anos. 10 anos. Nós não temos cabeça para suportar, parece que o mundo vai explodir. A coisa ficou de um jeito. Essa próxima geração, essa geração nossa, dos nossos pais foram estragadas, essa geração nossa foi estragada, e a geração próxima vai ser daí. Não estou assustando você. Eu não prego o evangelho de assusto. Mas esses que pregam o evangelho de conquista desta terra, de bens materiais, em vez de conquistar almas, estão errados. Se tem um momento que você pode ainda encher o seu vaso do azeite, é agora, que a escuridão é muito grande. A confusão é tanta que até na cabeça